partir de agora, você ouve o podcast semanal Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Olá, amigo ouvinte, paz e bem, aqui quem vos fala é o professor Raimann e estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. Tudo bem, Carol? Tudo ótimo, Raimann, graças a Deus, salve a Maria Imaculada. E nós queremos dar as boas-vindas aos nossos amigos João e Jussara. Olá, Raimann. Olá, Carol. Olá, ouvintes. Uma satisfação estar com vocês. Seja bem-vinda também, Jussara. Obrigada pelo convite. Sinto-me muito feliz em estar aqui e poder compartilhar com os irmãos em Cristo. Jussara, fala um pouquinho mais sobre você para que os nossos ouvintes possam te conhecer. Você trabalha muito tempo já na igreja, né? Conta para nós. Eu tenho 51 anos e me orgulho de estar na igreja desde os 8 anos de idade, nunca me afastando. Tive a minha primeira Eucaristia, Crisma, e fui até assim um pouquinho perseverante e de ir a 3 missas no final de semana, né, ocupar todo o meu tempo com a igreja, graças a Deus. Sou catequista há 28 anos. E nesse ano estou com uma turma bem grande e sinto-me muito feliz por isso. E foi catequista da Maria Carolina? Foi! Eu ia falar isso agora. Que maravilha, né, gente? A Jussara e o João foram os meus catequistas de Crisma. De Crisma. Muito, muito bacana. Tenho muitas lembranças daquele tempo, mas o que eu mais tenho lembrança daquele tempo, uma coisa da Jussara também, que eu vou contar. A Jussara, ela é dona de casa. E que naquela época eu já admirava a Jussara, porque a Jussara era aquela mulher assim, ó, que sabia tudo. Nossa. Mesmo que ela não sabia fazer, ela conseguia fazer, sabe aquele tipo assim? Ela fazia artesanato, ela pintava, ela fazia de tudo. E tinha o tempo, lógico, né? Que toda mãe, que a mulher tem, que é dona de casa, consegue ter. Então eu já admirava a Jussara naquela época já. Então, que bom saber em quem você se inspirou, né? Eu já falei isso pra Jussara, é verdade. Me inspirei nela mesmo. Sua vez, João, de se apresentar, fica à vontade. Então, dizem que é sempre atrás de um grande homem tem uma grande mulher, mas atrás de uma grande mulher vem um grande homem também. Então, a minha vida na igreja partiu basicamente desde que eu e a Jussara nos conhecemos, né? Desde o nosso tempo de namoro, desde o nosso tempo de noivado, casamento, enfim, a gente vem trabalhando na igreja. Quanto tempo já faz isso? Ô, Glória! 30 e tantos anos já, né? O bom que o João falou em tempo de namoro, porque é o tema principal do nosso programa de hoje, né? Vamos ter que falar bastante coisa sobre namoro hoje, né? E o nosso momento de oração de hoje, além de todas as intenções que estão em nossos corações, queremos rezar por todas aquelas pessoas que nos ajudam com doações, os nossos patrocinadores, os sócios do Clube do Ouvinte, os nossos parceiros das rádios que nos transmitem, os nossos queridos ouvintes e todos que acompanham no site ou nos seguem nas redes sociais. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se perdoa. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nós queremos lembrar que esse programa é transmitido atualmente por 13 rádios. E hoje o abraço especial vai para a Rádio Rede Mariana de Barbalha, no Ceará. Abraço ao amigo Deidimar Santos e todos os ouvintes da Rádio Rede Mariana. E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos papas que foram canonizados. São os Santos Papas. Nós temos o costume de chamar o Papa de Santo Padre, não é mesmo? Mas isso não significa que ele seja santo. Na história da Igreja, tivemos 265 papas. Francisco é o Papa de número 266, mas nem metade deles foram considerados santos. Aliás, alguns muito pelo contrário, né? É verdade. E no último programa nós falamos de São Marcelo I. A vida dos santos. João, você sabe quem foi o Santo Papa escolhido para o programa de hoje? O santo escolhido para o programa de hoje foi Santo Eusébio. Conta para o povo então, Carol, um pouquinho sobre a vida de Santo Eusébio. Nascido na Grécia por volta do ano 255, Eusébio viveu numa época de mudanças estruturais favoráveis à Igreja Católica. Todavia, embora o cristianismo se tornasse cada vez mais aceito pelo Império Romano, os cristãos ainda não viviam em paz com o seu culto. Continuava existindo opositores e defensores do tradicional paganismo que promoviam perseguições aos praticantes da nova religião monoteísta. Eusébio sempre foi um homem religioso e carismático. A sua ascensão ocorreu, de certa forma, naturalmente. Com o falecimento do Papa Marcelo I, Eusébio foi facilmente eleito no dia 18 de abril do ano de 309 para ser o seu sucessor. Mas seu papado não seria nada fácil, pois a igreja enfrentava atos de violência que perturbavam a paz. Na época, havia uma grande discussão sobre a readmissão dos considerados apóstatas, ou seja, aqueles que declaradamente abandonavam a religião. O confronto de ideias gerou uma severa dissensão na igreja e o Papa Eusébio se posicionou a favor da exclusão definitiva dos que tinham apostatado da comunhão, permitindo a readmissão apenas aos que passassem por um ato público de penitência. Eusébio enfrentou forte oposição daqueles que exigiam a readmissão imediata ao corpo religioso, intensificando muito o conflito. De fato ele teve que ter pulso muito forte, né? Para poder tomar decisões nesse sentido, porque a gente sabe que como a perseguição aos cristãos era muito grande, então ou você adorava o imperador romano ou você morria. Né? E se você então optasse por adorar o imperador e assim ser poupado da morte, você era um apóstata, você estava abandonando a fé, você estava negando Jesus Cristo. Então
tinha um grupo dentro da igreja que dizia que essas pessoas, depois de devidamente arrependidas, deveriam voltar para o seio da igreja. E outras que não, que uma vez apóstata para sempre. Negou a fé, então teria que ficar excomungado, não poderia mais voltar para a igreja. Então é ali que Eusébio vai fazer essa proposta de que ele seja readmitido somente com um ato público de penitência, né? Se mostrar realmente como um pecador público, se vestir de saco, colocar cinza na cabeça, fazer longos períodos de jejum para poder ser readmitido ao seio da igreja. Nada mais justo, né, do que negar Jesus Cristo, né? Então, o Papa Eusébio foi firme à condenação dos apóstatas e também na defesa da disciplina eclesiástica. Pelo que se tem notícia, ele foi o Papa mais amado e venerado pelos cristãos de sua época, porque era homem de grande bondade e de misericórdia, embora fosse decididamente contra a reintegração daqueles que haviam apostatado. O que também é um ato de misericórdia, porque muita gente confunde o que é a verdadeira misericórdia, né? Acha que Deus é bom, Deus é misericordioso, então eu posso cometer todos os pecados do mundo que eu vou acabar indo para o céu. Então, Deus é misericordioso sim, mas nós também temos que fazer a nossa parte, nós também temos que nos arrepender e cumprir as nossas penitências nessa terra, né? Então, ele era misericordioso, mas firme, né? Como deve ser. Tá certo. E essa posição foi fundamental para que o seu papado durasse tão pouco tempo. No dia 17 de agosto do mesmo ano em que ele assumiu o papado, o Papa Eusébio foi deportado para a Sicília e exilado por ordem do imperador Magêncio, que defendia uma posição contrária sobre os apóstatas. A data marcaria o fim oficial de seu papado, pois Eusébio jamais voltaria do exílio. Ele faleceu pouco tempo depois, no dia 21 de outubro do mesmo ano, quando ele tinha 55 anos de idade. O corpo do Papa Eusébio foi trasladado para Roma, provavelmente em 311, e depositado em um cubículo nas catacumbas de São Calixto. O Papa é venerado como santo e mártir pelos cristãos. Santo Eusébio, rogai por nós. Encontre os Cooperadores da Verdade nas principais redes sociais, Twitter, Instagram, SoundCloud, Facebook e YouTube como Os Cooperadores. E não se esqueça também de visitar nosso site cooperadoresdaverdade.com. Livraria Católica Auxílio dos Cristãos. Artigos religiosos. A Livraria Auxílio dos Cristãos fica na Praça Governador Irineu Bornhausen, centro de Itajaí, no estacionamento da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento. Calendários, bíblias, livros, artigos litúrgicos, camisetas, cartões, presépios, crucifixos, imagens sacras, CDs, DVDs e muito mais. Telefone 3349-0692. 3349-0692. Livraria Auxílio dos Cristãos. 21 anos de tradição. E se você também gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco e ajude-nos a evangelizar. Carol, qual é o conselho de Padre Pio para nós no programa de hoje? Soframos com santa resignação na terra. Ofereçamos com generoso amor as nossas cruzes para que passemos do leito de morte direto ao paraíso. Orando com Padre Pio. Quando pecamos e nos arrependemos sinceramente em nosso coração e fazemos o propósito de não cometer mais aquele pecado, procuramos um sacerdote e fazemos uma confissão. Ele, in persona Christi, perdoa os nossos pecados e desta forma a nossa amizade com Deus é restituída. Isso quer dizer que estamos em estado de graça, podemos comungar a Eucaristia e se morrermos não iremos para o inferno. Mas não quer dizer que sejamos santos, o suficiente para irmos direto para o céu, pois no céu só entra santo.
Para irmos para o céu é necessário antes pagarmos pelos pecados cometidos, isto é, a chamada pena temporal, e a pagamos no purgatório. Por exemplo, você roubou um carro, roubar é um pecado grave. Você se arrependeu, se confessou com o padre, mas é necessário ainda devolver o automóvel roubado e cumprir a pena devida por lei na prisão. E é interessante porque vai bem de encontro com o que a gente falava sobre ali o Santo Eusébio, né? E sobre os apóstatas. Hoje em dia as coisas estão tão mais fáceis, né? As pessoas pecam, se arrependem, né? Sinceramente, tem que se arrepender sinceramente, tem que fazer um propósito de não mais pecar, mas procura o sacerdote no confessionário, é absolvido, recebe, às vezes, como penitência, rezar um terço, coisa que a gente já faz todo dia, né? Às vezes o padre diz, reza mais uma Ave Maria, né? Enquanto que naquela época, para você fazer a penitência, era uma coisa bem mais rígida, né? Bem mais pesada. Mas ficam as penas temporais. E essas penas temporais, se nós não pagarmos aqui nessa vida, e aí está o sentido da quaresma, né? De nós fazermos penitência, de nós fazermos jejuns, para pagar essas penas temporais também. Porque se não pagarmos aqui, vamos pagá-las no purgatório. E lá vai ser bem mais difícil. E também a nossa igreja, a Santa Mãe Igreja, né, como mãe, ela também tem os momentos de indulgência plenária, né? Exato, que apaga essas penas, né? Então a gente também pode ficar atento a isso, às indulgências plenárias, as indulgências parciais também. E cumprir todos os requisitos, exato, né? Isso que eu ia falar. Estar em estado de graça, ter se confessado, comungar e tal. Rezar nas intenções do Santo Padre. E daí a gente consegue obter essas indulgências. E além disso, também a gente pode obter por aquelas almas que estão no purgatório, né? Exato. Também e também a gente consegue fazer. Cuidar muito com o período que a gente deixa entre uma confissão e outra, né? Porque a igreja ela exige que você se confesse pelo menos uma vez por ano na ocasião da Páscoa. Mas uma vez por ano é muito pouco, né? Pro tanto que a gente peca, então a gente precisa se confessar bem mais, né? Por exemplo, você caluniou alguém, você se arrependeu, confessou o seu pecado para o sacerdote, né, pediu desculpas para a pessoa caluniada, mas agora como vai fazer para se redimir daquela culpa? Então, isso significa que todo pecado, mesmo depois de nos arrependermos, nos confessarmos e sermos absolvidos, ele deixa uma pena que precisa ser paga. E aí nós temos duas opções, pagar nesta vida ou na outra, no purgatório. E existem numerosos exemplos de santos que, mesmo convertidos e livres dos pecados mortais, continuavam a fazer penitência, pois sabiam que precisavam purificar-se dos resquícios dos pecados cometidos que ainda ficavam em sua alma. Isso quer dizer que talvez possamos escapar do purgatório fazendo penitências. E é isso que Padre Pio nos ensina com a frase de hoje, que é: soframos com santa resignação na terra, ofereçamos com generoso amor as nossas cruzes, para que passemos do leito de morte direto ao paraíso. E como passar do leito de morte direto ao paraíso? Sofrendo com santa resignação na terra. Resignação se refere a experienciar uma situação sem a intenção de mudá-la, ou seja, aceitar os sofrimentos como sendo justos, como sendo merecidos, por causa dos nossos muitos e graves pecados. Oferecer com amor generoso as nossas cruzes, as nossas dores, as nossas angústias, as nossas dificuldades. E a Carol e eu, que somos franciscanos seculares, nós somos irmãos e irmãs da penitência. Então, a terceira ordem fundada por Francisco, ela teve como nome inicial os irmãos da penitência, né? Então, quando ele fundou a nossa ordem, ele nos deu um hábito penitencial. E esse hábito, ele não servia para identificar que aquela pessoa fazia parte da ordem, mas para dizer que éramos penitentes. O hábito não era bonito, não era motivo de orgulho ou de vanglória, mas algo rude, grosseiro, que machucava a pele, que incomodava e que ajudava dessa forma a controlar as paixões.
Hoje, nossos estatutos não permitem mais o uso do hábito. Dizem que o nosso sinal visível é o tal. E tentam reduzi-lo a um pequeno broche que praticamente passa despercebido. Eu ainda continuo usando um tal bem grande, né? Para mostrar que sou penitente mesmo, né? Não fico só no pequeno broche. Agora, se um franciscano secular usa um tal grande de madeira pendurado ao pescoço, é considerado um exibido, né? Mas de nada adiantaria voltarmos a usar o hábito da penitência se não tivéssemos um coração penitente. Muitas vezes nos deixamos levar apenas pelo social. A razão do meu jejum é dar aos pobres o dinheiro que economizei com a comida, dizem os teólogos da libertação, adeptos do marxismo cultural. Claro que é importante ajudarmos os pobres, mas se por um lado o próprio Jesus sempre mostrou uma preferência pelos pobres, foi ele mesmo que disse no Evangelho escrito por João, capítulo 12, versículo 8: pois sempre tereis convosco os pobres, mas a mim nem sempre me tereis. De fato, precisamos ajudar os pobres, certamente, sem sombra de dúvida, mas o nosso jejum não é só isso. O nosso jejum é penitência e serve para pagar os pecados, a pena temporal que é justa por causa de nossas culpas. O nosso jejum, nossas orações, nossas mortificações, nossas peregrinações, tudo isso sendo vivido em resignação, com reta intenção, pode ajudar a pagar nossas faltas, pois precisamos nos purificar dos resquícios, dos pecados cometidos e assim ir do leito de morte direto ao paraíso. Que assim seja. Amém. Orando com Padre Pio conta com o apoio de Feller Contabilidade, do nosso amigo Diácono Vital. A Feller Contabilidade fica na Rua Aldírio Garcia, número 479. Nesta você pode confiar. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17h30. Telefone 3346-2333. fellercontabilidade@matrix.com.br, em frente à Secretaria da Paróquia São Cristóvão de Itajaí, Santa Catarina. Feller Contabilidade, a sua empresa nas mãos certas. E com o objetivo de adquirirmos um novo notebook para a gravação do nosso programa, nós estamos fazendo uma vaquinha. Entre no nosso site e clique em Vaquinha com K. O link fica no canto superior direito. Precisamos da sua ajuda para melhor servi-lo. Mas se preferir, você pode se tornar sócio do Clube do Ouvinte dos Cooperadores da Verdade. E ao se tornar sócio, além de ajudar com esta obra de evangelização, tem várias recompensas. Entre em nosso site, cooperadoresdaverdade.com, e clique em Apoia-se. O link está lá em cima do lado da vaquinha. Você pode contribuir com qualquer valor a partir de R$5. R$5 por mês, gente. E assim nos ajuda a evangelizar. Não fique de fora dessa. Seja um sócio evangelizador. Contamos com você. E no quadro mais treteiro do nosso programa, hoje vamos falar sobre o namoro cristão. A hora da treta. Namoro não é passatempo, mas o tempo da concórdia. Para sermos família nesta vida e na eternidade, poucas coisas são tão necessárias quanto começar bem. E é justamente no namoro que se tem o início, né? Essa viagem fascinante rumo ao céu. O namoro é um tempo da concórdia, o momento de que dispõe o futuro casal para pôr o coração no mesmo lugar,
nos bens que realmente importam, a santidade e a glória de Deus. Não se trata, como vendem as novelas e nos quer fazer crer, né, o espírito do mundo, de um passatempo, de uma época para se divertir com o outro e depois jogá-lo fora. É no namoro que se vai forjando o amor, autêntico e verdadeiro, sobre o qual estará cimentada a futura família. Se faltar essa base, como esperar que o casamento prospere, o casal se mantenha unido, os filhos cresçam na virtude e todos alcancem a salvação eterna? Nesse caso, nosso namoro foi bom, né, amor? Nós estamos 30 e poucos anos juntos, né? É verdade. Melhor se ele lembrasse 31. De quanto é, né? De tantos anos. E tem 2 filhos maravilhosos também, né? O que é verdadeiramente o namoro? Quais os critérios para escolher a pessoa certa e como se prepara santa e castamente para um matrimônio fecundo e agradável aos olhos de Deus? A instituição natural e tão antiga como o próprio homem é a família humana. E ela tem por finalidade última tornar-se um dia na glória do céu uma família divina. Ainda que ao longo da história possam variar as circunstâncias e os elementos periféricos que de certo modo a configuram, regime de comunhão de bens, maneira com que se escolhe o cônjuge, etc., a família está ordenada a um fim ditado não só pela natureza das coisas, mas também e sobretudo pelo desejo livre e generoso de Deus, que quer fazer-nos partícipes de sua eterna alegria. E é em função dessa meta, ir para o céu, que as etapas preparatórias à constituição do núcleo familiar existem. O que costumamos chamar namoro e noivado, com efeito, não devem ser vistos como fases divertidas da vida. Trata-se, pelo contrário, de uma experiência que, se vivida como convém, representará para o possível casal um tempo de graça e crescimento na fé, justamente por ser caracterizada pela abertura a compartilhar um projeto comum dirigido para o futuro. E para um futuro, não custa repetir, eterno. Por isso o namoro e o noivado têm de ser encarados com maturidade, né? Como um tempo de conhecimento mútuo, né? E não de sonhos romanescos. Agora, há pouco tempo, né, tinha um jovem, ele estava namorando e daí, não tá dando muito certo. Não, por quê? Porque ela não quer ter filhos, sabe? Então, né, já é uma coisa que já é uma incompatibilidade. Se o homem tem a consciência de que a família católica deve ser numerosa, deve aceitar os filhos que Deus quiser mandar, né? Na verdade. Mas, então, se uma das partes não quer ter filho, então já é uma coisa, né, que já não vai já combinar. Se torna um empecilho, né? Já é um empecilho. E isso tudo a gente vê nessa questão do conhecimento mútuo, né? Apesar da paixão e da atração sexual que são típicas dessa etapa, os namorados precisam manter os pés no mundo real e procurar enxergar com serenidade as virtudes e os defeitos do outro, sabendo discernir se a pessoa por quem se apaixonaram possui, de fato, aquelas qualidades básicas, né, que mais se conformam ao objetivo da família, que com ela desejam construir. Fé, boa vontade, desejo de santidade, saber dar primazia absoluta a Deus, tudo isso é necessário, né? Muito mais do que o enamoramento, para que a escolha por essa ou aquela pessoa tenha um caráter de responsabilidade e de profundidade humana. O importante num namoro e, a fortiori, num noivado não é sentir-se apaixonado, senão amar e sentir-se amado por uma outra pessoa, que desejando o céu, assim como eu, né, também escolheu amar-me com sua razão e vontade, por ter visto em mim alguém que não só merece ser amado, mas que de fato é infinitamente amado por Deus. Na hora de escolher um companheiro ou uma companheira, por toda a vida, os sentimentos e os desejos sexuais definitivamente não são os melhores conselheiros. O namoro é um tempo de conhecimento mútuo
e de preparação para um possível matrimônio. Namorar, nesse sentido, não é uma atividade como qualquer outra, por estar ordenado a constituição de um novo núcleo familiar. Deve ser vivido de forma madura e correspondente à dignidade da futura família que se pretende construir. O problema é que a gente vê que muita gente entra no namoro sem a pretensão de construir uma família, né? Como realmente um passatempo, uma brincadeira, né? Por isso que a escolha de um namorado ou de uma namorada não pode ser feita de qualquer maneira, ao sabor das circunstâncias e de caprichos pessoais, como se escolhe um calçado ou um sorvete. Uma escolha que afeta o futuro de forma tão profunda não deve pautar-se, é óbvio, na fluidez do presente. Com efeito, os que desejam encontrar alguém com quem compartilhar um projeto comum de vida e santidade têm que saber pôr em segundo plano aquelas motivações que, embora não a desvirtuem de todo, ao menos dificultam a decisão serena e razoável por um possível cônjuge. Referimos-nos, de modo particular, aos estímulos de ordem meramente sexual e afetiva. De fato, qual é o sentido do casamento se não é você levar a sua esposa, o seu esposo para o céu, né? E se você tem esse propósito, os outros estímulos acabam sendo coisas menores, coisas até sem muita importância, né? De fato, além de ser maduro psicologicamente e possuir um senso de compromisso e fidelidade, o jovem que pretende namorar deve ser consciente o bastante para não deixar que suas escolhas se condicionem por sentimentos e desejos de momento, né? Noutras palavras, não deve buscar em seu relacionamento amoroso, e isso vale para o namoro e ainda mais para o casamento, né? Uma válvula de escape para a sua solidão, ou um analgésico para a sua insegurança ou carência afetiva. O homem é um ser dotado de razão e, por isso mesmo, de liberdade, de sorte que suas decisões só serão genuinamente humanas se forem tomadas com vista a um bem verdadeiro e objetivo, percebido pela inteligência e almejado retamente pela vontade. Então, é contrário à dignidade humana deixar-se cativar pelos instintos e pela sedução dos sentidos. Convém, pois, que o namoro seja um tempo de oração e de graça, no qual se frequentem os sacramentos e se viva uma vida verdadeiramente religiosa, cultivando sobretudo a castidade, o autodomínio e o respeito à pessoa do outro, criado à imagem e semelhança de Deus. Porque eu também acredito que assim, se a pessoa cultivar a castidade, o autodomínio, respeitar o outro, caso não dê certo aquele namoro, já que é um conhecimento, né, e assim a gente vai conhecer o outro, não der certo, a gente sai dele também de uma forma muito melhor, né, ileso, assim, a todas essas... E o casal de namorado que não vive a castidade também terá dificuldades no matrimônio, porque no matrimônio nós também vivemos a castidade em diversos períodos e a fidelidade, né? Porque se você não conseguiu viver castidade durante o namoro, talvez você tenha uma grande dificuldade para viver a fidelidade depois no tempo do matrimônio, né? É um outro grande perigo. E quando a Carol falou ali na sedução dos sentidos, né? Se cativar, né, pela sedução dos sentidos, a gente pensa também na atração, né? Porque a gente é atraído o tempo todo pelo belo, né? Você vê uma natureza bonita, uma cachoeira, um rio, isso te atrai. Você vê uma igreja antiga, uma construção, uma arquitetura gótica, você se atrai pelo belo, né? Uma pintura. Então é normal que o jovem, a jovem, se atraia pela beleza do outro. É essa sedução dos sentidos. Mas essa beleza um dia passa, né, gente? Né? Um dia passa. Né? E o que fica, né? O amor tem que né? ficar. O amor né? tem que ficar, né? O caráter da pessoa, quem ela é de fato, uma pessoa honesta, íntegra, justa, temente a Deus, isso fica, né? O diálogo, né? Exato. Uma vez a gente foi levar minha avó daqui de Itajaí para Blumenau, que a avó mora lá, né? A mãe da minha mãe.
E aí a gente foi daqui de Itajaí até Blumenau e no carro conversando, assim, eu e o Rodrigo sempre, como a gente conversa muito. Sim. Na época do namoro a gente conversava assim pela internet, mas, né, não podia se ver todo dia por causa do trabalho e tudo. A gente chegava a ficar final de semana até 4 horas da manhã conversando, sabe? Conversávamos muito. E continuamos ainda hoje conversando. A Carol quase não gosta de falar, né? Então... Tadinha. Então, e a gente foi daqui até Blumenau. Quando chegou em Blumenau, eu vi que a minha avó tava assim com o olho até cheio de lágrima pra sair do carro. E aí ela falou assim, eu tô emocionada de ver como vocês dois conversam. Porque lindo. como vocês conversam, vocês se dão tão bem e vocês sabem, eu achei bonito. E ela disse, porque eu e meu marido, seu avô, a gente já chegou a fazer uma viagem que era até Presidente Getúlio, quem conhece aqui em Santa Catarina, né? Um pouco mais pro oeste, sem ele trocar uma palavra comigo, ela disse, no carro. Então ela disse que ficou admirada, porque como o Rodrigo conversava comigo e eu conversava com ele, né? Mas eu acredito que o namoro é pra isso também, né? É conhecimento, né? Pra gente conhecer a pessoa com quem a gente tá. E a gente tem que conversar, né? Pra isso, né? Muito mais do que olhar a beleza, muito mais do que as outras coisas, né? Com certeza. Então, irmãos, se o amor é cego, como dizem, o que devo fazer a fim de escolher a pessoa certa para namorar e para casar? Com quem eu devo me aconselhar na hora de tomar uma decisão tão importante como essa? Então, isso é o que hoje em dia chamamos namoro. É uma realidade bastante recente na história humana. O clima privado e pessoal em que se formam os casais modernos contrapõe-se, sucedia faz não mais do que um século. E com efeito, se nesses tempos homem e mulher têm maior liberdade para conhecer-se e num ambiente de maior intimidade, nem sempre favorável ao pudor e à estabilidade da futura família, decidir por conta própria com quem desejam casar-se, num passado não tão distante, eram, na maioria das vezes, os pais que determinavam com quem seus filhos passariam o resto da vida. A gente não vai mais determinar, mas a gente vai aconselhar muito, né? Podemos aconselhar bastante. Trata-se, como se vê, de dois extremos, ambos com suas vantagens e desvantagens. O modelo antigo, de caráter mais ingerente e autoritativo, evitava que os noivos contraíssem matrimônio com base nas sugestões enganosas do sentimentalismo. Antes, as pessoas se casavam e, por estarem casadas, aprendiam a amar-se. Corria-se o risco, no entanto, de que faltasse às uniões aquele consentimento livre e pessoal, sem o qual nenhum verdadeiro casamento pode constituir-se. E o modelo atual, Carol? O modelo atual, né, por outro lado, tem a vantagem de dar mais espaço para que os namorados e os noivos se conheçam melhor. E nesse conhecimento mútuo, passem a nutrir um pelo outro aquele amor, né, que o João já comentou ali, tão fundamental, né? E, de um modo geral, tende naturalmente a ser para sempre. Já o próprio noivado costuma ser um sinal e uma como que antecipação, né, sob a forma de promessa do dom fiel, total e recíproco, a que chamamos matrimônio. Hoje, em resumo, as pessoas aprendem a se amar e, porque se amam, decidem casar-se. E há aqui, porém, o perigo de que os noivos construam um edifício, né, o edifício da sua família, sobre as bases instáveis de um amor ainda imaturo, pouco provado e pouco espiritual, que não soube sobrepor-se aos meros desejos do corpo e às carências da alma. É porque eu imagino, na época que vocês começaram a namorar, era diferente de hoje, era não é? Diferente. Bastante, completamente, né? Completamente, gente. Eu nem sei, na verdade, agora eu tô com uma turma de crisma, eles estão mudando a fórmula da catequese, né? Uhum. Então, meus crismandos, eu ainda comentei com o padre nosso amigo, Serginho, eu disse, padre, meus crismandos tinham bigode.
né? Porque eram 14, 15 anos e agora eles têm bigode, mas é de todinho. Eles são muito novinhos. Então, esses mais velhos, assim, eu tenho curiosidade de saber, assim, como é esse namoro? Como é que eles... não sei, tinha que pedir para ir na casa. O rapaz pedia para ir na casa, né? Eu achava tão... E agora eu tô por fora, realmente. Porque eu não sei como é que é esse namoro. Eu não sei se daí pede para sair, para dar uma volta. Eu não sei se namoram sentadinhos no sofá ou vão pro quarto. Eu sei que no primeiro dia que eu fui na casa da Jussara, eu fui com um Fusca 67 que só abria a porta do carona. Olha o tempo que faz. Era 67 e na época nem era tão velho assim. Pois é, mas a gente tem que tentar resgatar algumas coisas, né? E a gente pode fazer isso com os nossos filhos. Então, se a libertinagem tomou conta de uma forma tão grande da nossa sociedade, mas por que você... pai hoje, pai católico, pai responsável, não pode dizer assim, não, aqui em casa vai funcionar dessa forma, vai sentar no sofá, vai namorar aqui na frente de todo mundo, não vai sair para lá por onde a gente não sabe onde está, não vai dormir na casa do namorado como acontece tão comum hoje em dia, né? É bem verdade que as razões que movem o coração humano são complexas e nem sempre podem ser compreendidas pela razão. Mas isso não implica, de modo nenhum, que o ato porque um homem e uma mulher se doam inteiramente um ao outro possa tornar-se sob o pretexto de bons sentimentos, de afetos, de arrepios, de desejos e sensações. A razão e a vontade têm sim de tomar parte nesta escolha, de sorte que os namorados e os noivos, por meio de uma decisão inteligente e livre, que não precisa excluir, aliás, o conselho prudente de pessoas virtuosas e mais experientes, se tornem abertos a Deus e sintam capazes de buscar no outro mais do que atributos físicos, aquelas qualidades que lhe torne possível o diálogo, a compreensão e, sobretudo, o perdão. Assim como fomos criados para ser amigos de Deus, o namoro também é o início de uma verdadeira amizade. Saiba o que significa esta palavra e porque ela resume a essência do namoro cristão. O homem foi criado para, amando-o de todo o coração, ser amigo de Deus. O coração humano, portanto, foi feito para a caridade e, por meio dela, para unir-se com o Senhor na eterna bem-aventurança. Ora, se é este o fim de cada homem, destinado a uma alegria sem fim na glória celeste, então, como temos insistido desde o início, não pode ser outra a finalidade da família e, por conseguinte, do noivado e do namoro. O casamento é justamente um ensaio deste amor que somos chamados a ter por Deus. Unidos, pois, em santo matrimônio, homem e mulher, por meio de sua mútua doação e abertura à fecundidade, aprendem a amar-se neste amor e, neste amor, a refletir um pouco daquela amizade perfeita que teremos com Deus no céu. Por isso, podemos dizer que o namoro não é senão o início de uma amizade. Conhecendo-se aos poucos, os namorados aprendem a amar a Deus, um no outro, e a ver nele uma alma chamada a um amor muito mais sublime do que aquele que lhe podemos dar. Por ser amizade, o namoro supõe, em primeiro lugar, benevolência, isto é, que se deseje sinceramente o bem do outro, mas um bem verdadeiro, no sentido próprio do termo, que exclua, quanto possível, todo o egoísmo. E, em segundo, a reciprocidade, pois só nos dizemos amigos de alguém que a nossa amizade é correspondida, né? De modo positivo. E, em terceiro lugar, a tendência à união, porque o namoro não apenas queremos bem a outrem, senão que desejamos estar intimamente unidos a ele, tornando-nos assim como que uma só coisa. Por fim, a eleição, porque a amizade, sendo um tipo específico de amor,
tem de partir de uma escolha livre e pessoal, pela qual, com vontade firme, decidida e refletida, determinamos nos doar e entregar à pessoa a quem, entre tantas outras, decidimos amar. Há pessoas que só convivem juntas pelo prazer e pelos benefícios que recebem. A este amor egoísta se opõe o que os teólogos chamam amor de benevolência. Amar de verdade uma pessoa é querer o seu bem nesta vida e na eternidade. Há, no entanto, uma segunda forma de amor, chamada também amor de benevolência, pelo qual o amante quer o bem do seu amado. Ora, tanto mais sublime e perfeito será esse amor, quanto melhor e mais excelente for para o bem desejado ao outro. Disto decorre que não há amor, amizade maior por uma pessoa do que aquele que lhe deseja de todo o coração a salvação eterna. Quem ama de verdade, com efeito, quer que o objetivo do seu amor encontre a Deus e nele se realize. Não espera e nem presume que aquele a quem ame o idolatre e venere, que encontre em si a razão de sua vida. Antes, pelo contrário, sabe que é apenas em Deus que o seu amado será verdadeira e plenamente feliz. Por isso, nada de mais elevado lhe pode desejar do que a posse de Deus na glória do céu. Assim, um namoro, para ser sério e sincero, tem de necessariamente ser a três: Deus em primeiríssimo lugar, o meu amado e por último eu, que preciso estar disposto a doar-me e desfazer-me pelos dois. A maior prova de amor que os namorados se podem fazer é o esforço sincero por não usarem e se aproveitarem do outro como um objeto de prazer e de autossatisfação egoísta. Boa parte dos namoros de hoje em dia está pautada numa mentalidade de descarte, né? De usar e jogar fora. E é isso que está por trás do costume tão difundido entre os jovens de ficar, né? Essa é a palavra hoje em dia. A outra pessoa é vista como um passatempo, como algo divertido e atraente, de que se tira proveito para se depois jogar na lata do lixo. A dificuldade que muitos namorados sentem em viver a castidade, portanto, se deve ao fato de que o namoro deixou de ser encarado em sua natureza íntima, em seu propósito fundamental, ou seja, como etapa preparatória ao longo da qual duas almas, à medida em que aprendem a ser amigas, vão discernindo na outra o pai ou a mãe que desejam para seus filhos. Por isso, a maior prova de amor que os namorados se pedem ou podem fazer é o esforço sincero por não usarem e se aproveitarem um do outro como um objeto de prazer e autossatisfação egoísta. A castidade é a mais perfeita expressão de que duas pessoas são donas de si mesmas e, portanto, capazes de generosidade e autodoação, características essenciais de toda relação matrimonial, madura e saudável. O contrário de amar não é apenas odiar, mas também usar e jogar fora. Ao contrário do que se costuma pensar, é possível pecar contra a benevolência e, portanto, por falta de amor fraterno de duas maneiras principais: ou por ira, odiando e desejando o mal ao nosso irmão, ou por concupiscência, fazendo dele um objeto de consumo do nosso egoísmo. Esta distinção é de fundamental importância, pois nos serve de guia para que possamos saber se, em nossos relacionamentos, estamos de fato amando o próximo, seja ele nosso esposo ou esposa, namorado ou namorada, pai ou mãe. Não podemos perder de vista que o contrário de amar não é apenas odiar, mas também usar e jogar fora. É possível manter um namoro casto com uma pessoa que não é católica, nem crê nos princípios da fé? Quais os riscos de se envolver num relacionamento baseado apenas na química dos sentimentos e não no valor das virtudes e do caráter?
Vale a pena, afinal de contas, relacionar-se com alguém que não deseja ser santo, nem se importa com seu destino eterno? Quantas perguntas, né, gente? Bom para a gente refletir, você, amigo ouvinte, que nos acompanhou até aqui, para refletir, e nós podemos dar as nossas considerações também, né? Eu diria que não. Para todas essas perguntas, não vale a pena. Não vale a pena você se envolver com uma pessoa que não é católico, que não tem os mesmos princípios que você, que não acredita no mesmo Deus único e verdadeiro que você, né? Uma pessoa que não está preocupada com a salvação da sua alma, né? E nem da sua própria, né? Que não está preocupada com o que vai fazer na eternidade, como vai passar a eternidade. Pessoas que são meramente imanentes, que só se preocupam com essa vida, com esse mundo, com as coisas materiais. Eu acho que não vale a pena. Eu acho que tem bilhões de pessoas no mundo, a gente pode escolher uma pessoa que realmente seja católica, uma pessoa que realmente acredita em Deus, que acredita na salvação eterna e que não vai simplesmente te usar como, né, um objeto de prazer, mas sim vai estar na sua vida para te ajudar a ser santo. E o crédito desse texto, que serviu de base para a nossa reflexão, mais uma vez é do padre Paulo Ricardo de Azevedo Júnior. E chegamos à hora mais esperada aqui do programa Cooperadores da Verdade. Os puritanos piram, hein? Catolicismo e cerveja. E a cerveja de hoje é uma Stelling Beer IPA, a Careneiro, feita pelo nosso amigo Shailon. O Shailon é o cervejeiro caseiro, assim como nós, ele nos apresentou com algumas de suas magníficas criações para serem degustadas aqui neste quadro. E uma coisa interessante é que ele também colocou o seu sobrenome na cerveja, Styling, assim como fez o professor Hyman. Vocês conhecem o Shailon, né? Filho da Madá? Sim. Mora ali na rua Sim, de vocês. Sim, o Shailon. É vizinho. Cervejeiro? É de cervejeiro, que legal. Essa cerveja ela tem uma cor âmbar, com sabor vigoroso, marcante e notas herbáceas de aroma suave, provenientes da composição de lúpulos. Então, como nós já falamos, trata-se de cerveja artesanal, caseira, feita na panela, aqui na nossa cidade de Itajaí. A sua graduação alcoólica é de 5,5%, a temperatura de serviço fica entre 7 e 11 graus, o copo ideal para consumo é o pint e ela está disponível em garrafas de 500 ml. O seu amargor é de 50,3 IBU. E ela está dentro da Lei da Pureza Alemã de 1516. É a Reinheitsgebot. Os seus ingredientes são água, malte, lúpulo e levedura somente, sem a adição de conservantes. Harmoniza perfeitamente com carne assada, empanadas, hambúrguer, pizza, calabresa, salmão e nachos. E o rótulo dela ficou muito bacana também. Você precisa mandar fazer os rótulos das suas cervejas, marido. É verdade, cada cerveja do Shailon homenageia uma praia. A IPA Careneiro leva o nome de uma praia do Panamá. Essa eu não conheço, mas dizem que é muito apreciada por surfistas. Oremos. Abençoai, Senhor, esta criatura a cerveja, que da riqueza do grão vos dignastes produzir, para que seja remédio salutar ao gênero humano. Concedei ainda pela invocação do vosso santo nome, que quem quer que dela beba, receba de vós a saúde do corpo e a tutela da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ela é muito saborosa, né? E o cheiro dela é gostoso, que não é cheiro de cerveja. E assim, não. ela é bem clara para uma IPA, né? A IPA geralmente é mais escura e ela é bem refrescante, vai bem no verão. Bem boa. Tem uma espuma bem persistente, ó. Quanto tem de espuma? Muito boa, gostei. Tá bem dentro do estilo. E ela tem um cheiro, a gente não sente aquele cheiro do álcool só, né? O cheiro que a gente diz assim, o cheiro de bêbado, aquele cheiro azedo. Esse não é azedo. Não é. Um cheiro gostoso mesmo. O lúpulo, ele dá esse perfume também, né? Esse aroma, assim, esse cheiro. Talvez.
E você que está nos ouvindo agora também sabe fazer cerveja e quer ter a sua obra-prima degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade e ainda ganhar uma propaganda na faixa, entre em contato conosco pelo e-mail contato@cooperadoresdaverdade.com. Catolicismo e Cerveja conta com o apoio da Beer House Cervejas Especiais. Empório especializado em cervejas nacionais e importadas, com agradável espaço para degustação e inúmeras opções para presentes. Produtos para harmonização, copos, taças, kits e cestas e, é claro, muita cerveja. Aberto ao público de segunda a sexta, das 15 às 23 horas e aos sábados, das 10 às 22 horas. A nossa missão é trazer o universo cervejeiro cada vez mais próximo dos apreciadores dessa bebida inigualável. A Beer House está situada na Avenida Coronel Marcos Conder, número 950, Sala Térrea, Centro, Itajaí, Santa Catarina. beerhousemkt@gmail.com. Fone 3045-5821. Beer House, a primeira casa cervejeira de Itajaí. E rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus. Bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. E chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador. É isso, colabore com esse apostolado, fazendo a sua doação para que possamos adquirir equipamentos melhores e manter esse programa no ar. Contamos com a sua generosidade e também com a sua oração. Muito obrigado a você que nos acompanhou neste podcast. Ajude a divulgar, compartilhando nas redes sociais. Muito obrigado, Carol, Raimon, pelo esse convite de estarmos aqui com vocês nesse maravilhoso programa. Uma novidade para a gente, né? A gente não costuma fazer parte em programa nenhum, mas foi uma alegria grande e bastante aprendizado, que vocês possam ter bastante audiência, que vocês possam continuar anunciando o Evangelho, anunciando a vinda de Cristo, anunciando de todos os santos, e de preferência o Francisco, de qual vocês são devotos. E nós também. Então, fico muito honrado pelo convite. Eu agradeço também esse casal maravilhoso, que Deus tem abençoado todos os dias, eu tenho certeza, que colocou os dois juntos numa missão e que a gente não sabe ainda até onde eles vão parar. Ainda não sei. Para quem não conhece, eu devo dizer que eles são pessoas muito idôneas, pessoas muito capacitadas, essa é a palavra, são capacitadas em tudo que fazem, como professor, a Carol também catequista, Então, que Deus continue abençoando a casa deles, o lar deles. Amém, amém. E os seus filhos para sempre. Amém. Amém. Muito obrigada. Eu fico até emocionada, com as palavras de vocês, Porque realmente vocês são um casal, que eu sempre admirei, Lá entrei na Crisma com 12, 13 anos e, imagina, a maior parte da minha vida, então já tenho contato com vocês, Sempre tive, a gente também nunca perdeu o contato. E agradeço muito vocês terem vindo aqui, para a Zona Rural, para poder participar. Até
teatro, a Carol participou, né? Sim, artista, cantora, artista. Muitas coisas. Muitas qualidades. Muitas histórias juntos. E também vocês se recuperando, né, de uma gripe também. Não, a gente sabe, assim, que não é fácil, né? Incomodamos um monte no programa, né? Não, as tosses eu corto todas. Esse aí não tem problema, mas é mais, eu digo assim, pela bondade de vocês, né? Pela disposição em terem vindo. É um ato de caridade, de misericórdia mesmo, né? A pessoa doente, né, com dificuldade, vir mesmo assim. Então, a gente não tem palavras para agradecer. Realmente, muito obrigado. Deus abençoe imensamente a vida de vocês. Obrigado, Carol, meu benzinho, mais uma vez por mais um programa. Obrigado, queridos ouvintes. Rezem por nós. Deus abençoe a todos. Paz e bem. Você ouviu Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann. Apologética católica pela hermenêutica da continuidade.